Hi everyone, I'm teacher Letícia, and I'm here to help you learn English with some video classes. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Letícia, professora de inglês da Rede Municipal de Silva Jardim, e estou aqui para ajudar vocês a aprenderem um pouquinho de inglês através de videoaulas. Vamos lá? So guys, today we're going to talk about reading comprehension. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de texto. Nessa primeira parte, a gente vai ver quais são as estratégias de leitura que a gente pode usar para facilitar na hora da gente ler um texto, responder questões em provas, etc. Então, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre skimming e scanning, que são duas técnicas que até em português a gente chama da mesma forma, né? E também sobre palavras cognatas, evidências tipográficas e conhecimento prévio. Na estratégia de skimming, a gente vai fazer uma leitura rápida do texto. É o tal do passar o olho, né? Então, a gente vai passar o olho no texto para saber sobre o que ele fala, né? Qual é a ideia principal do texto. Então, ele permite, essa estratégia, né? Permite responder perguntas como: qual é a primeira reação, sua primeira reação ao ler, ao se deparar com aquele texto? Então, olhando para ele, sem precisar ler palavra por palavra, o que você imagina? Qual é a sua impressão, né, sobre esse texto? Dá para a gente responder também assim, sobre o que é o texto? Então, a gente às vezes não precisa ler o texto inteiro para conseguir responder esse tipo de pergunta, né? Para isso, a gente pode utilizar algumas estratégias para facilitar nossa leitura. Então, nessa técnica, que é o chamado skimming, né? A gente presta mais atenção ao layout do texto, né? Como é que ele está organizado na página, ao título, o subtítulo, os cognatos, né, que são as palavras que a gente já vai ver, né, que parecem bastante com português. Os falsos cognatos são aquelas palavras que enganam a gente, né, que parece uma coisa, mas na verdade é outra. As primeiras e as últimas linhas de cada parágrafo, porque geralmente elas trazem a introdução do parágrafo, né, na primeira linha, e a conclusão do parágrafo na última linha. E informações não verbais, como figuras, tirinhas, anúncios, gráficos, tabelas, né? Tudo que a gente puder, assim, visualmente, tudo que visualmente chame a nossa atenção, né? Então, é importante, às vezes, perceber a data em que o texto foi escrito, e às vezes isso não está no meio do texto, está num cantinho ou outro, né? Perceber de onde aquele texto foi retirado, de repente você consegue visualizar ali que aquilo é uma página de internet, né? Ou que aquilo é um anúncio, que aquilo é uma receita de bolo, né? Que é um manual de instruções. Então, todas essas informações que a gente consegue observar sem precisar ler o texto inteiro, já são uma forma da gente trabalhar com essa técnica de skimming, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Let's think together. Vamos pensar juntos? A gente tem aqui um folder, né? Uma imagem que traz umas informações sobre digital citizenship. E aí a gente vai pensar um pouquinho, que tipo de texto é esse? Eu estou observando aqui que tem um título grande, tem umas imagens, né? Tem palavras que estão em maior destaque, tem informações com percentuais, né? Então são fatos, né? São dados. E aí eu tenho aqui embaixo, né? A fonte desse texto, no caso, então a gente vai perceber, isso aqui é um cartaz, né? É um pôster que provavelmente está afixado em algum lugar. Ou a gente poderia encontrar, né, informações mais detalhadas. Então, a gente vai conseguir pensar, né, alguma coisa sobre esse texto, imaginar na função dele só de olhar, né? E eu pergunto também sobre o que é o texto. Aí, só de olhar para ele, a gente já consegue ver que fala alguma coisa de digital, né? Que tem alguma coisa a ver com a nossa, né, com a modernidade, com a tecnologia, com proatividade. Learners, talvez você já conheça essa palavra, né? Que são os aprendizes, né? As pessoas que aprendem. Então, tem várias palavras que a gente pode olhar aqui que parecem com português, palavras que já são bem conhecidas, né? Então, a gente pode conseguir, olhando assim pela primeira vez, né? Usando a técnica de skimming, imaginar bastante coisa sobre esse texto, né? Além disso, né, da gente perceber essas ideias principais, né, pensar sobre o que é o texto, a gente vai precisar também, muitas vezes, responder questões mais específicas. E aí, para isso, a gente vai usar a técnica de scanning. Então, essa técnica é uma leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas no texto, né? Então, a gente vai buscar palavras-chave, né, para fazer essa técnica, a gente busca palavras-chave. O que são as palavras-chave? Aquelas palavras que são mais importantes. Como é que eu vou saber qual é a palavra mais importante do texto?
provavelmente ela vai se repetir muitas vezes, ela vai estar ligada, né, ao assunto do texto. Então, você vai conseguir identificar que são palavras importantes para a compreensão daquele texto. E aí, a gente vai ler as informações que estiverem ao redor dessas palavras. Então, ler o que está um pouquinho antes, o que está um pouquinho depois, né? Ler a frase inteira onde se insere aquela palavra. Então, observar tudo isso vai nos ajudar a achar informações mais específicas no texto, né? Juntando a isso, a gente vai usar o nosso background knowledge, né, que é o conhecimento prévio. O que é isso? Tudo aquilo que a gente já leu, já ouviu, já viu em algum lugar, tudo que a gente já estudou sobre um determinado assunto, né? Então, o uso do nosso background knowledge, né, do nosso conhecimento prévio, é inferir o conteúdo de um texto através do nosso conhecimento prévio sobre o tema. Então, eu já vi um filme que tinha essa informação, né? Eu já li um livro que falava sobre isso. Na minha aula de geografia o professor falou sobre esse tema. Então, às vezes é um texto em inglês, mas sobre o qual você já tem muito conhecimento. Aí tem uma pergunta lá e você vai poder falar, então eu já sei esse assunto, eu vou responder com o que eu já sei. Pode? Não, não pode. A gente, além de pensar, né, no que a gente sabe, no que a gente lembra, precisa ler o texto, né? Quando a gente vai fazer uma prova, um exercício, o texto não está ali de enfeite. Ele está ali para servir de base para as suas respostas. Mas a gente consegue juntar o nosso conhecimento prévio ao que está escrito ali para facilitar a nossa leitura, né? Então, é bem importante. Isso até é automático, né? A gente começa a ler um texto, isso já, tudo que a gente sabe ou lembra sobre aquele assunto acaba vindo da nossa memória, né? Outro elemento importante na hora de ler textos em inglês são as cognate words, que são as palavras cognatas. O que é isso? Né? O que são essas palavras cognatas? Elas são as palavras que parecem com o português e têm o significado igual ou parecido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, different, parece o quê? Diferente. E significa o quê? Diferente, né? Infection, que parece e é infecção, né? Biologic, que é microbiológico, né? Bacteria, que é bactéria em português, education, né, que é educação, data, que é informação ou dados, né? Impact, que é impacto, virus, aqui saiu até com acento, né? Mas era porque o corretor, mas era para ser sem, né? Em inglês é virus, é sem acento. Commercial, né, que é comercial. Então, essas palavras todas aqui, elas parecem com algo em português que realmente tem a ver, né, com a ideia realmente da palavra. Aqui embaixo tem algumas também para ilustrar, não são todas cognatos, mas tem algumas, como photography, né, que parece fotografia, technology, camera, photographer, equipment, studio, focus, tá vendo? Tem muitas palavras em inglês que parecem, instrument, né, várias palavras que parecem com as palavras em português e realmente têm um sentido muito parecido, né, ou igual. Então, isso nos ajuda muito também na hora de ler texto, né? São muitas palavras em inglês que parecem com português, né? Mas temos que ter cuidado porque, além das cognates, existem o que a gente chama de false cognates. O que são, então, as false cognates? São aquelas palavras que a gente chama também de false friends, né? Os falsos amigos, porque eles parecem uma coisa, mas não são aquela coisa. Então, essas palavras parecem com uma palavra da língua portuguesa, mas têm significados diferentes. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo assim, ó, pull e push. Olha a ilustração. Quando a gente pensa em push, não parece puxar? E aí a gente tem, acho que todo mundo, que mesmo quem já é fluente em inglês, quando olha para uma plaquinha assim na porta, escrito push, acaba puxando, mas na verdade push em inglês significa empurrar. Olha só a imagem, ele está empurrando, né? E pull, que parece, mas não é, significa puxar, né? Então, essas palavras são o que a gente chama de false cognates. Tem outros exemplos aqui, olha. Actually, parece o quê? Parece atualmente, né? Mas significa na verdade. Pretend, parece pretender, mas significa fingir. Pull, parece puxar. Parece pular, né? Mas significa puxar. Push, parece puxar, mas significa empurrar. Eventually parece eventualmente, né, de vez em quando, mas significa finalmente. Então, alguns exemplos estão aqui, mas tem outros, né? False cognates. Como é que eu vou saber, então, se a palavra que eu vi no texto, que parece com português, como é que eu vou saber se ela é aquilo ou não é aquilo? Então, a gente vai ter que observar o contexto. Então, assim, pensa se naquele contexto, naquela frase que você está lendo ali, aquela palavra se encaixa
com o sentido que você acha que ela tem, com o sentido que ela parece ter no texto, né? E aí, provavelmente, você vai conseguir identificar isso, se ela é um cognato ou um falso cognato. Numa porta, por exemplo, você identificaria isso de cara, né? Porque se aparece lá escrito push, e você puxar, a porta não vai vir, né? Ela vai ficar travada, porque aí essa é uma porta de empurrar. Mas, em geral, a gente vai estar lendo isso no meio de um texto, né? Então, a gente vai conseguir identificar se ela é cognata ou falso cognato, de acordo com o contexto, tá bom? Temos aqui, então, um resuminho, né, uma comparação entre o que é skimming e o que é scanning, né, que são esses temas principais aí da gente. Então, vamos comparar. What is skimming? Skimming is reading a text quickly to find out the general theme, topic or meaning. Então, é ler um texto rapidamente para achar o tema geral, né, o tópico ou o significado geral desse texto. And scanning. Scanning is reading a text quickly in order to find specific information, like figures or names. Então, é passar ler o texto rapidamente, mas buscando informações específicas, como números ou nomes. Então, de repente, vai pedir uma data, vai perguntar a quantidade de pessoas que faz alguma coisa, né? Então, a gente vai buscar essas informações observando, né? Observando o que a gente está querendo saber daquilo ali. Eu estou querendo uma data, então vou procurar por um número, provavelmente, né? Eu estou querendo saber a quantidade de alguma coisa, vou procurar um número também, né? Então, todas essas pistas do texto, né, em linguagem verbal e não verbal, são importantes, tanto para o skimming quanto para o scanning, né? In skimming, it's useful for pre-reading texts or texts that don't need a lot of detailed attention. Então, essa técnica aqui é útil para pre-reading, que é fazer uma pré-leitura, né? Com tarefas de pré-leitura. Então, alguém às vezes pergunta assim, antes de ler o texto, vamos observar, blá, 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 blá. Isso é uma tarefa que a gente pode fazer usando a técnica de skimming, né? And scanning é útil para quê? Para responder perguntas de provas, né, que te pedem para você ver se aquela informação é true or false, é verdadeira ou falsa, para descobrir informações ou fatos que estejam lá descritos no texto, né? Então, coisas que sejam bem específicas mesmo. In skimming, there's no need to read every word. Então, no skimming, a gente não precisa ler palavra por palavra, basta passar o olho e aí buscar, né, algumas palavras que vão ser chaves para a nossa compreensão. And in scanning, the objective is to search out relevant words, collocations, etc. Então, o objetivo é buscar palavras relevantes, como a gente falou antes, palavras-chave, né? Collocations, que são expressões que são comuns, né? Da gente visualizar mais fácil. And in skimming, the focus is on improving speed of reading. Então, o objetivo, né, o foco dessa técnica de skimming é melhorar a velocidade da nossa leitura, é conseguir ler um texto mais rápido, né? E no scanning, the focus is more on lexis than on general meaning, and to ignore irrelevant information. Então, o que a gente busca? Qual é o nosso objetivo aqui? Focar mais nas palavras, né, no texto, do que no significado geral, já buscar informações mais específicas, né? E buscar também ignorar as informações que são irrelevantes, ou seja, o que não é importante no texto, porque nem tudo naquele texto vai ser importante. Então, assim, muitas vezes o que atrapalha a gente na hora de ler um texto é achar que tem que entender, que tem que traduzir o texto inteiro. Não é necessário muitas vezes, né? Então, se for uma tarefa de tradução, você vai pegar e traduzir, mas, em geral, a gente não vai pedir para ninguém traduzir o texto inteiro, a gente vai pedir para buscar informações no texto. Então, entender a ideia geral e buscar algumas informações específicas, certo? Vamos pensar um pouquinho em outra estratégia que a gente pode usar, que é observar as evidências tipográficas. O que é isso? Observar os símbolos, letras maiúsculas, palavras que estão em negrito ou em itálico, né, porque tem algum certo destaque, palavras que estão entre aspas, que forneçam dicas úteis mesmo, né, sobre o texto. Então, se eu olhar, por exemplo, para aquele mesmo cartaz que a gente viu lá, temos aqui palavras que estão em negrito, em letra maior, né? Palavras que estão aqui, olha, coloridinhas dentro de um diagrama. Tem algumas imagens que destacam, no caso, trechinhos, né? Estão nas mesmas cores. Então, esse aqui nessas cores, esses nessa. Tudo isso foi colocado ali
para indicar ou para significar alguma coisa. Então, na hora de observar, de ler esse texto, é importante observar tudo isso, né? Todas essas pistas que o texto dá para a gente. Let's think together again. Vamos pensar juntos de novo. Então, é o seguinte, tem aqui duas perguntinhas para vocês. What are digital citizens? Se eu olhar para essa pergunta aqui e observar esse infográfico, né, esse pôster, eu consigo responder essa pergunta só passando o olho assim? Não consigo, né? Então, para responder essa pergunta, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que observar esse texto com mais detalhes, né? A mesma coisa para essa pergunta aqui, ó. What characterizes a digital learner? O que caracteriza um aprendiz digital? Vou ter que observar com mais detalhes. Então, vamos pensar. Se a gente consegue observar essas partes tão maiores aqui e já responder essas perguntas. Então, aqui diz assim, ó. The new digital citizenship empower proactive digital learners. Então, a gente quer dizer que é a nova cidadania digital, né? Então, empower, power vocês devem conhecer, né? De poder, de força, e isso aqui é o verbo empoderar, né? Dar poder a quem? Aos aprendizes digitais que são proativos, né? Que tomam atitude de buscar o conhecimento, de ler, né? Buscar informações. Bem, e aí fala aqui então, digital citizens are learners who use their technology-driven powers conscientiously and with empathy to help make the world a better place. Bom, o que está dizendo aqui? Que esses cidadãos digitais, né, são aprendizes que usam seus poderes conscientemente ligados à tecnologia, né, e com empatia, para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Então, se a gente pensar isso aqui, será que não responde uma dessas perguntas aqui? Ó? Eu queria saber aqui a primeira. What are digital citizens? O que são cidadãos digitais? Aqui está dizendo, digital citizens are, blá, 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 blá. Então, cidadãos digitais são esse tipo de pessoas. Aqui está descrevendo o que são digital citizens. Lembrar outra coisa importante, eu coloquei aqui essas duas perguntas em inglês, né? Então, a gente deve buscar responder essas perguntas em inglês. Se a pergunta estivesse em português, a gente deveria buscar respondê-las em português, certo? Então, aqui eu perguntei, what are digital citizens? A gente responderia com esse trechinho aqui, ok? And what characterizes a digital learner? O que caracteriza um aprendiz digital? Vamos pensar aqui onde aparece a palavra digital learner, que seria uma keyword, né? Uma palavra-chave. Então, vamos lá, digital learner, tem aqui, ó, digital learner. Então, every digital learner is also ou seja, todo aprendiz digital é também um digital agent. Então, parece com português, tá vendo? Um agente digital. E digital interactor, também parece com português, ó, uma pessoa que interage, né? E depois, digital self, não parece com português, mas vocês conhecem essa palavrinha aí das fotos que a gente tira, né, da gente mesmo, que é selfie. Então, é uma coisa que tem a ver com a própria pessoa, né? A selfie, a foto, a pessoa tira foto dela mesma, né? Então, tudo que tem a ver com self é relacionado à pessoa em relação a ela mesma, né? Tem a ver com a própria pessoa. Bom, então, what characterizes a digital learner? A digital learner is a digital agent, a digital interactor and a digital self. Então, uma pessoa que digitalmente tem essas características aqui, né? De agir, de interagir, de pensar em si mesmo. Tá ok? Vamos pensar em outras, né? Isso aqui é só para eu coloquei para ficar maiorzinho, para a gente conseguir ler, mas a gente acho que deu para ler direitinho ali, né? Se eu quisesse saber essa perguntinha aqui, ó, qual é o percentual de professores que afirmam que seus alunos não possuem as ferramentas digitais que necessitam? Consigo responder observando aqui? Não dá, então vou ter que ler mais detalhadamente, né? Vamos pensar nesse pedacinho aqui depois para ver se a gente consegue. Ou nesse. Então, eu vou ler aqui o primeiro pedaço, né? A segunda perguntinha a gente tem aqui. Qual é o percentual de adolescentes que acreditam que as pessoas são menos autênticas nas mídias digitais? Consigo responder aqui? Também não, vou ter que ler com mais detalhes. Qual é o percentual de adolescentes que alegam fazer o máximo possível para proteger a sua identidade digital? Vamos observar, então, com calma esses trechinhos, né, com mais atenção, para ver se a gente consegue encontrar. Então, eu quero saber, a primeira perguntinha aqui, ó, qual é o percentual de professores que afirma que os alunos não possuem ferramentas digitais, né, daquelas que necessitam. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui sobre professores, é nesse trechinho aqui que está aqui, né, igualzinho e maior.
Então, vamos ver. Professores, em inglês a gente fala teachers, né? Então, eu vou buscar essa palavra teacher para ver se tem em algum lugar. Talvez me facilite a resposta. Ó, achei aqui, ó, teachers, tá vendo? Então, tem aqui, ó, 97% of teachers say their students don't have the digital tools they need. Ou seja, exatamente o que está perguntando lá. Qual é o percentual de professores que dizem que os alunos não têm as ferramentas digitais que precisam? 97%, 97% seria a resposta para essa nossa primeira pergunta, né? Na segunda pergunta, qual é o percentual de adolescentes que acreditam que as pessoas são menos autênticas nas mídias digitais? Vamos pensar nessas palavras adolescentes e mídias digitais e ver se a gente encontra aqui ou aqui. Aqui a gente já viu que não acho que não tem, né? Vamos pensar nessa segunda parte aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, adolescentes a gente fala teens ou teenagers, né? E mídia digital ou mídia social, social media ou digital media. Então, vamos lá. Aqui tem teens já. Vamos ver se teens, se isso responde àquela pergunta, né? Tá dizendo assim, ó, 77% of teens say people are less authentic on social media. Ou seja, 77% dos adolescentes dizem que as pessoas são menos autênticas nas mídias sociais. Então, é exatamente o que a gente estava querendo saber ali. Então, qual é o percentual de adolescentes que afirmam isso, que acreditam isso? 77%, que a gente encontrou ali, certo? E agora eu quero saber qual é o percentual de adolescentes, novamente, né, teens, de novo, então, que alegam fazer o máximo possível para proteger sua identidade digital. Vamos ver se a gente acha isso. Então, tem que ter teens, de novo, e tem que ter identidade digital. Alguma coisa a ver com digital, né? Então, vamos buscar aí, né, nessas palavrinhas. Ó, já achei aqui de novo, teens, achei digital identity, que também parece com português. Então, exatamente o que está dizendo aqui, ó. 47% of teens say they do everything they can to protect their digital identity, que é exatamente o que a gente perguntou aqui. Então, essa seria a resposta, né? 47%, 47%. Ok? That's it. These are some ways of reading. São algumas maneiras da gente ler, né? Então, quanto mais a gente treinar a leitura, mais craque a gente fica, né? Think about it. Pensem nisso. So, guys, thanks for watching. Obrigada por assistirem o vídeo. Please leave your comments. Deixa um comentário aí de qual escola você tá, em qual escola você é, o que você achou do vídeo. E no próximo encontro a gente vai ter novos conteúdos. Stay home and stay safe. Se puderem, fiquem em casa e tentem se manter seguros. Bye bye, guys.